So hi guys, today's video I'm going to talk about passive voice. Então esse vai ser um vídeo bem curtinho, porque não tem... É um assunto complexo que tem muita coisa para falar. Você pode fazer passive voice de várias formas, mas eu não vou me alongar nele porque fazer isso por vídeo não é muito bom, não. É preferível fazer isso quando a gente voltar nas aulas e fazer presencialmente, assim, ó, entrar na complexidade, porque é um assunto que pode envolver vários tempos verbais e pode ficar bem complexo. Então, é preferível ficar no básico aqui, mas que vocês consigam entender mais. Então, é melhor que seja mais entendido do que seja mais complexo. Ok? So, passive voice, a voz passiva. Vocês sabem o que é isso, a gente tem em português, né? Então, deixa eu ver. An example. Então, o menino quebrou o vaso, voz ativa. O menino, então quem quebra o vaso? O menino. O menino quebrou o vaso. Agora, se eu voz ativa, se eu inverter as ordens, se eu quiser dar destaque ao vaso, ao objeto, no início da frase, eu posso fazer isso em voz passiva. O vaso foi quebrado pelo menino. Então, em inglês é a mesma construção. Eu posso colocar o objeto na frente e colocar ele na posição de sujeito. O verbo, no passado eu vou ter um verbo e o verbo no particípio. O verbo foi ou é ou era, e o verbo principal no particípio, desculpem. E a preposição pelo também aparece quando eu digo quem realizou essa ação, tá? Então, em inglês vai ser a preposição by. Ok? Então, a função dessa estrutura é chamar a atenção para o objeto da frase. Então, quando eu falo o menino quebrou o vaso, o menino está sendo destacado. Se eu falo o vaso foi quebrado pelo menino, eu estou dando destaque ao vaso. Então, essa é uma das funções da voz passiva. E ela geralmente é muito usada com questões históricas ou com coisas que foram inventadas pela primeira vez. Então, você dá destaque a esse objeto e depois você vai explicar quem inventou. E também para um tom de mistério, às vezes, é utilizado. Então, se você está num programa de TV a cabo, por exemplo, que vai falar sobre uma coisa e eles ainda não revelaram quem inventou tal coisa. Então, eles seguram aquilo. Isso é uma estratégia. Então, você fala da coisa que foi feita e depois você vai dizer quem fez aquilo. Então, o destaque é dado a essa coisa. Isso acontece bastante, tá? Por exemplo, no livro de história você pode pegar lá: a roda foi inventada por tal pessoa. Existe isso, né? O avião foi inventado por Santos Dumont ou os irmãos Wright, né? Tem essa dúvida. Eu prefiro ficar com Dumont, né? Acreditando que o brasileiro inventou o avião. Então tem esse uso. E também quando você não... Outro uso da voz passiva é quando você não sabe quem fez tal coisa. Então, roubaram um banco, quebraram o vaso. Então você não sabe quem fez aquilo. E aí você deixa na voz passiva porque você não... O sujeito é indeterminado. Então a construção... o vaso foi quebrado. Quebraram o vaso é sujeito indeterminado, né? Mas o vaso foi quebrado e você não precisa dizer por quem, porque se você não souber. Então, essa construção da voz passiva para omitir, para falar sobre um sujeito que você não sabe quem é, então você dá destaque ao objeto, ao que é que aquela ação se fez, né? Ao que é que foi feito. Olha os exemplos aí. A bank was robbed. Então, um banco foi roubado, né? Não tá dizendo quem roubou, lugar, a hora, nada disso. Só tá dizendo que um banco foi roubado. Então, ainda não sabe quem fez, você inverte a ordem. Olha um exemplo de voz ativa. 3 men robbed a bank. E ali, olha, no primeiro exemplo a gente não tem by porque não tem o sujeito, né? A gente não sabe quem fez. No segundo nós temos 3 men robbed a bank. Então, 3 homens roubaram um banco. Então, 3 men, sujeito. Robbed, o verbo no passado simples normal. A bank, é objeto. Ok? Agora, olha isso na voz passiva. A bank was robbed. Então, o verbo to be aparece e o verbo principal no particípio
was robbed by 3 men. Então, o banco foi roubado por 3 homens. Esse by aí, sempre que você tiver o sujeito no final, você vai ter que fazer uso da preposição by. So, by 3 men. Ok? Man, lembre-se, man singular, man com A e plural man. Tá? É mais rápido e é com letra E. Em relação à estrutura da voz passiva, ela é sempre formada pelo verbo to be, se a gente pensar em relação à ordem primeiro. Então, quem era objeto vai para frente, passa a ser sujeito. A gente vai ter depois disso o verbo to be, mais o verbo principal no particípio passado, que é essa forma feito, estudado, dormido, roubado, esses verbos terminados em ado, edo ou ido, tá? No português e no inglês vão ter formas diferentes. Se o verbo for regular, vai terminar em ed. Se for irregular, vai ter formas variadas, tá? Então, e se tiver o agente, como eu já falei, né, a gente vai precisar do by. Então, quem fez isso? Eu inverti a ordem, mas ainda manteve a pessoa que realizou essa ação. Então, o by precisa aparecer. Senão, ele não vai aparecer. Tá? Então, olha o exemplo primeiro na voz ativa. The students broke the door. Então, os estudantes quebraram a porta. Então, os estudantes, sujeito, quebraram. Quem quebra são os estudantes. Se eu quiser dar destaque a essa porta, eu posso inverter. Então, a porta foi quebrada. Em português seria assim, em inglês é was broken by the students. Então, pelos estudantes. By preposição, porque a gente tem quem realizou isso. Não paramos assim, a porta foi quebrada. Foi quebrada por estudantes, ou pelos estudantes. Ok? Então, eu tenho quem é que fez isso. So, o by vai aparecer. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Então, o telefone foi inventado por Alexander Graham Bell. Então, aí eu tenho um by, porque eu disse quem inventou. Agora, olha outro exemplo. The telephone was invented in 1876. Então, o telefone foi inventado em 1876. Então, aí eu já apenas dei destaque para o telefone. Não é qualquer coisa que eu estou falando da invenção de uma coisa que mudou a sociedade. Então, aproximou as comunicações. Então, é comum acontecer isso, quando nós temos fatos importantes, deixar o objeto em destaque e nem mencionar quem inventou, às vezes. Ou dar destaque no objeto e colocar quem inventou no final. Okay? Então, isso é uma característica comum. Agora, para esses casos, isso é bem comum, tá? Quando eu quero dar destaque a um objeto, quando eu quero falar sobre coisas importantes, criações, invenções da humanidade, a gente usa a voz passiva, mas, em geral, principalmente no inglês, ela não é muito recomendada, porque ela não é muito direta. As pessoas... Você tem que fazer mais enrolação para fazer ela. Então, as pessoas pedem, às vezes consideram um mau uso de voz passiva. Então, é mais comum que você fale as frases, escreva textos utilizando a voz ativa, tá? Porque ela é mais direta. Então, é um dos motivos que ela não é tão usada. Mas nesses casos específicos que eu falei, ela vai aparecer sim e vai ser comum, ok? So I hope you liked this video. That's it for today. Bye.